Histerectomia, palavrinha que nos últimos anos, nos últimos tempos, a gente tem ouvido bastante e algumas pessoas nem sabem o que é, né, histerectomia total. E no ano de 2025 eu precisei passar pelo procedimento de histerectomia total, que nada mais é do que a retirada parcial ou total do útero, dependendo da saúde do teu útero. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência com a cirurgia de histerectomia total. Mas antes, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Tânia, nesse canal eu falo sobre maturidade, mudança de mentalidade e desenvolvimento pessoal. E eu registro tudo isso, essa evolução, esse crescimento no meu canal, nesse canal no YouTube. Já te convido a fazer parte e deixa eu falar um pouquinho sobre como que foi a minha experiência, o meu relato sobre a histerectomia total. Eu acredito que um pouco antes da pandemia eu fiquei mais regular em fazer os meus exames periódicos, os check-ups de final de ano. E sempre fiz tudo que o médico fazia, fazia tratamento, porém, eu acho que 2020, 2019, 2020, eu não lembro exatamente. Eu sou péssima com datas. E então eu comecei a sentir uma dor pélvica do lado direito. E essa queixa levei ao médico ginecologista da época e fiz todos os exames que ele passou. E eu lembro benzinho dele ter dito: Tânia, ginecologicamente você não tem nada. E não tem nada. Mas eu tinha casos de inflamação, candidíase de recorrência, né? E a gente decidiu, eu e o meu esposo, que a gente queria tentar ter um filho nosso, porque eu tenho um filho do meu primeiro relacionamento e ele tem uma filha do relacionamento, do primeiro relacionamento dele. Então a gente decidiu que a gente poderia tentar ainda, já estava com mais de 30, mais de 35, 37, 39, não lembro. E que ainda daria tempo. Então, desde essa época, acho que desde a pandemia, um pouco antes da pandemia, a gente começou a conversar e a tentar ter o nosso bebê. E eu comecei a ir no médico com mais frequência, cuidar mais, ter esse cuidado maior. E então, todo ano fazia os check-ups, o fluxo começou a aumentar mais e mais e mais, e as dores, e o útero aumentava, até que 2024 eu passei por uma cirurgia para retirada de miomas e cistos. E aí fiz tudinho, recuperei, fiz a vídeo, leva 3 furinhos, né? No umbigo e na barriga. E a minha barriga toda furada. O meu marido que bagunça comigo, porque eu já fiz cirurgia de pedra na vesícula. Por vídeo também é furado. Então tenho 3 furos da pedra na vesícula, eu tenho mais 3 furos da retirada de miomas. Eu fiz, meu filho é parto cesáreo e depois da cirurgia de histerectomia total eu tenho mais outra cirurgia. Então a barriga tem bem cicatrizes. Continuando. Então, ano passado eu passei por um processo bem doloroso de contínuos casos de sangramentos, até o ponto de eu ter um sangramento muito intenso. E desse sangramento eu fui para o médico, fui para o hospital, tomei medicação, porém o fluxo não parou mais. E eu passei 2 meses sangrando, foram dias desafiadores. E eu comecei a fazer os exames de novo, voltei com o médico para ver o que seria. E eu lembro que eu voltei no médico que eu tinha ido no ano anterior, ele detectou que era pólipos. E que era para operar só do pólipos. E eu sou o tipo de pessoa que
Eu aceito a opinião dos médicos, eu aceito. Porém, eu gosto de ter uma segunda, terceira, quarta, quinta opinião. Porque eu acredito numa medicina que preventiva. E os médicos de hoje, eles não concordam com isso, entendeu? Eu acredito que os médicos de hoje, eles estão só para passar remédio, e remédio de marca. É muito isso, virou uma indústria lucrativa você ser doente. Então, se eu tô doente, procura a causa e cura a causa. Não, eles passam apenas remédio para dor, para anestesiar. Então eu busco segunda opinião, terceira, quarta, e eu fui buscar uma outra opinião. E aí o médico que trabalha onde eu trabalho, ele falou, não, Tânia, a gente vai fazer uma esterectomia total. Porque além do pólipos, eu tinha aumento do útero, né? Adenomiose, endometriose, cistos e miomas. Quer dizer, que da última cirurgia para cá só tinha piorado a situação. Porque se eu estou entrando na menopausa, se eu estou produzindo menos hormônios, consequentemente algumas coisas vão agravar. E os médicos, quando você faz o teu check-up, ele só diz, tá com mioma, vamos acompanhar. Vamos acompanhar o quê? Vamos deixar crescer para piorar, para aí sim você fazer uma cirurgia, entendeu? E aí ele decidiu, esse médico então disse, Tânia, a gente vai tirar. A princípio eu não queria, de fato eu não queria, porque eu ainda tinha um fio de esperança que eu poderia ter o nosso bebê. Mas diante da gravidade, né, da hemorragia, 2 meses sangrando, e aí eu fui fazer exames, e quando ele viu o meu exame, o que seria normal de anemia, eu estava pela metade, quer dizer que eu estava com anemia quase que profunda, e eu precisei tomar 2 bolsas de sangue e fazer 2 caixas de Noriporum para sair da anemia. E foram dias bem difíceis. Nossa, você ser furada praticamente todo dia para fazer os ciclos de Noriporum. Mas enfim, eu decidi que, já que a medicina atual não me dava outra opção de tratamento, de nenhuma esperança, nenhuma, e eu não sabia para onde correr no auge do desespero, eu decidi que eu iria fazer a cirurgia e iria retirar todo o meu útero, todo, com muita dor, muita tristeza, mas eu sabia que era para minha saúde. Eu tirei todo o meu útero dia 24 de outubro de 2025. Foi um processo bem doloroso, pós-cirúrgico, porque eu fiz cirurgia aberta. Eu não aconselho, se você puder fazer a laser, quem não tem condição, né? Mas no auge do meu desespero eu não quis esperar para fazer uma laser e eu fiz a cirurgia aberta. O pós-cirúrgico foi horrível. Porém, aquelas dores que eu sentia do lado direito, que já estava prendendo a perna, o útero estava grande, ele estava o dobro do tamanho. Tudo isso me deu uma sobrevida melhor, uma qualidade de vida melhor. Mas é muito doloroso você tirar um pedaço grande de você. Mas foi necessário naquele momento, no auge do meu desespero, eu precisei tirar o meu útero. E a gente tem que ser grato, né? Nos momentos bons e nos momentos não tão bons, eu agradeço a Deus, sim, porque eu estava com uma inflamação muito grave, né? Útero, trompas e um dos ovários, um dos ovários estava enorme e preto, e não aparecia nos exames, não aparecia nos check-ups que eu fazia, e eu seguia sentindo dor, e eu seguia tendo casos de inflamação recorrente, casos de candidíase recorrente, e não aparecia nos exames.
e tirando o útero, melhorou nessa questão das dores, das inflamações. E eu sou grata a Deus, mas eu não teria feito, eu teria, acho que desde o início, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu teria me cuidado a partir dos 30, 35, melhor da questão da saúde, com alimentação, com medicação mais natural, buscando um médico mais natural. Eu ainda não achei aqui no meu estado, mas eu vou seguir procurando, porque eu acredito numa medicina que vai no sintoma e cura o sintoma. Não tira, não te passa remédio só por conveniência. E essa foi meu relato, minha experiência com a cirurgia, com a histerectomia total que eu precisei fazer. Eu quero fazer uma série de vídeos. No próximo vídeo eu vou falar como que foi a preparação, os exames, o que foi feito, o que eu precisei fazer e como que foi a minha recuperação, tá? Eu quero fazer uma série de vídeos com esse assunto, porque quando eu fui diagnosticada que eu precisava fazer essa cirurgia, eu não achei referências, relatos de mulheres que passaram por essa cirurgia. Eu achava muito assunto de médico. O médico entende a parte técnica, é tudo fácil, é tudo rápido, o processo é uma coisa muito mecânica, muito automática. Mas mulheres que passaram por isso, eu achei pouquíssimos relatos, inclusive no YouTube. Eu acho importante porque muita gente tem dúvida, tem medo. E eu não achei, eu achei acho que 2 ou 3 mulheres que passaram também por essa cirurgia antes de eu fazer essa cirurgia. Eu acho importante você falar, contar o teu relato, a tua experiência para outras pessoas que também estão passando por isso ou precisam passar por isso, ter alguém como referência, ter alguém como base em quem se espelhar, tá? Aí no próximo vídeo eu quero falar sobre os exames, sintomas e como de fato foi a minha cirurgia. Obrigado para você que ficou até o canal. Se fez sentido para você, eu já peço que você curta, comenta e compartilhe. Divida com alguém, aquela amiga que está passando por um momento difícil e que talvez vai fazer uma cirurgia, tá? Beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau!